Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições. Eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre de mim mão, não. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E é com essa composição da Duda Andrade, Marcos Salles e Valmir Bessa, banda 4x1, que a gente inicia esse vídeo aqui no canal do YouTube Evolução em Conhecimento. Sou a Jacilene, sou terapeuta, sou mentora de cursos online, sou youtuber também, estou aqui conversando com você. Sou também escritora de livros, o e-book da gratidão também. E estamos aqui para conversar com você sobre missão de vida, sobre a sua missão de vida. Então, o que é a missão da vida? O que é o propósito, não é, que a gente veio a desempenhar na nossa evolução? Digamos que você não está por aqui por acaso. Nós não estamos no mundo, nós não nascemos na família que nascemos, nós não estamos no meio que estamos por acaso. Nada disso é acaso, nada disso é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Você tem um propósito, você tem uma missão. E como que a gente faz para descobrir essa missão, não é? Digamos que eu venho desempenhando essa questão das perguntas para o subconsciente desde o ano 2020, quando veio a pandemia. Então foi um ano onde eu busquei me aprofundar mais nas questões da alma, nas questões da purificação do ser. Então, para que a minha consciência fosse despertada, não é? E isso foi acontecendo. Nós estamos agora no ano 2022. Eu não sei a que momento você vai chegar a esse vídeo, mas seja bem-vindo. Sempre é tempo da gente descobrir o nosso propósito e caminhar com ele. Então, a barra de acesso, né, é uma forma de a gente penetrar no nosso subconsciente e colocar lá perguntas. Então, nós colocamos as perguntas, por exemplo, antes de dormir, a gente faz essas perguntas e vai dormir. No outro dia, assim que a gente for caminhando entre 3, 7, 21 dias e assim por conseguinte, os meses vão passando, isso vai aflorando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essas perguntas vão sendo respondidas e a gente vai caminhando para o nosso propósito. Foi isso que aconteceu comigo também em 2020, quando eu fiz algumas perguntas em relação à minha alma, né? Então, meio que fazer esses estudos aí, o nosso corpo, né, nossa matéria, ela vai dormir, porém a nossa alma, ela fica livre para, enfim, você designa o que a sua alma necessita ou não fazer. Então, isso é um mecanismo também de entrar no nosso subconsciente e jogar lá as informações, assim como no nosso cotidiano, a gente está sempre sendo influenciado por nossos ouvidos, por nossa visão, por nossos 5 sentidos, né? E o nosso 6º sentido, que é quando acontece esse despertar, né? Que a gente consegue ter uma visão mais clara sobre as coisas, sobre as situações. Inclusive, até mesmo o sol é um importante fator nesse processo de despertar espiritual também, não é? Existem algumas meditações também que vocês podem acompanhar lá pelo Instagram, Evolução em Conhecimento. Então, recomendo também vocês estarem conhecendo depois. Tem um vídeo aqui também que fala sobre essa questão, né, da nossa verdadeira personalidade, quem nós somos, porque nós estamos sendo sempre influenciados, por exemplo, conforme a cultura nossa, a nossa família também, a gente sofre essa influência. Então, é claro que quando a gente nasce em determinada família, porque aquela família também vai ajudar na nossa missão de alma.
Porém, tem a questão das crenças limitantes também. Então, é algo que precisa ser revisto para que a gente desbloqueie verdadeiramente o nosso potencial. Então tem um vídeo nesse canal, vou estar deixando na descrição também, que ajuda sobre essa questão das crenças limitantes e sobre a missão de alma. Porém, a pergunta especial e maravilhosa para que você se alinhe com a sua missão de vida é a seguinte: o que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria minha vida e o mundo um lugar melhor? Essa é a pergunta que você pode fazer antes de dormir. Juntamente com a outra: o que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena? Então são essas duas perguntas que, quando colocadas em conjunto antes de dormir, a gente consegue ter esse desbloqueio aí dia após dia da nossa missão de vida, nosso propósito. Então, se você está disposto a sair da sua zona de conforto, do lugar onde você está, e passar por metamorfose, por mudanças, então fica essa dica aí sobre as perguntas, né? Porque realmente vai movimentar a tua vida. Então, se você não quer sair de onde você está, não faça. Então, mas se você realmente quer seguir a sua missão de vida, seu propósito, descobrir e estiver à disposição realmente do universo para ir atrás de tudo isso, ou tudo isso vir até você, faça essas perguntas. Então, juntamente com isso, gente, a gente pode fazer também outras perguntas em relação à imunidade, em relação a relacionamentos, em relação a trabalho, que trabalho também envolve missão de vida, né? Então, a gente pode fazer todas essas perguntas. A gente tem uma série, uma lista de perguntas que vê também isso, a questão dos relacionamentos, da imunidade, fator como saúde, etc. Como a gente pode melhorar a nossa saúde. E uma das perguntas que eu também fiz na época, 2020, que inclusive até, segundo o que eu já estava lendo, né, que eu lia sobre Pitágoras, sobre os essênios, sobre os mestres ascensionados, eu lia sobre o Alcorão, sim, o Alcorão. Então todas essas leituras acabaram me influenciando. Recentemente eu terminei os 5 livros, né, o Pentateuco, o Torá. Então tudo isso eu fui me influenciando também a me tornar quem eu sou, não é? Li também um livro sobre Sofia também, que no início é um pouco complexo, mas depois, se você tiver um pouco mais de paciência, você vai entendendo o que são aqueles mistérios, os ensinamentos dos livros apócrifos também. Então fica aqui essa dica maravilhosa se você quiser seguir nesse caminho, né, descobrir a sua missão. E a gente também tem um curso com mentoria, né, que são os 12 signos, curso Caminho da Vida. E essas foram as dicas aqui de hoje do canal do YouTube Evolução e Conhecimento. Sou a Jacilene, né? E também sobre essa questão que eu estava falando sobre alimentação e imunidade, né? Uma coisa estava correlacionada com a outra, que ficou muito em foco, né, em 2020 até os dias atuais, essa questão da saúde em si, a população, né? E se a gente perceber, a saúde é o nosso principal atributo, assim, no sentido de que se a gente não tem saúde, a gente não consegue realizar todas as outras coisas, né? Todos os outros nossos objetivos. É muito necessário que a gente tenha saúde para poder a gente realizar o que a gente tem que fazer dia após dia, né? O nosso trabalho, realizar. Então, um dos motivos também, quando eu comecei a fazer essas perguntas para o subconsciente, foi eu ter me tornado também, eu me tornei vegetariana no final das contas, enfim. Isso foi acontecendo naturalmente e eu fiz outras mudanças também em relação ao consumo ou não de álcool, enfim. Álcool já foi depois que eu passei por uma transformação na igreja, né? Então, um dia antes de eu completar, de fazer aniversário, né? Meu aniversário tá chegando novamente, tô passando pela revolução solar. Então é aquele momento onde você reflete todos os seus anos de vida, o que você quer, o que você quer tirar, o que você quer seguir em frente. E tô passando por esse momento de reflexão, né? Meu aniversário que acontece agora em 17 de agosto. Estamos aí, o Sol em Leão, né? Então que a gente exercita essa força, esse poder pessoal de saber o que a gente quer e agir, né? Porque Leão é realmente isso, aí atrás, é ter foco,
e ter força de vontade, muita força de vontade para que a gente siga em frente. E, gente, conversando sobre isso, sobre essa questão também, que eu me tornei vegetariana, dentre outros hábitos também que eu acabei mudando, né, que foi ter eliminado o consumo de álcool, né, que a gente for fazer o estudo da palavra álcool, álcool tem uma ligação aí com a alma, então de certa forma, né, a nossa alma, para ela ser purificada, ela tem que passar por eliminação de vícios, de hábitos que a gente antes tinha, que prejudicava nós mesmos, por exemplo, ao nosso estado de consciência, né, de estarmos conscientes no momento presente, né, nossa mente e o nosso corpo estarem alinhados aí. E tem toda uma questão em relação aos estudos dos alimentos, das cores e etc, né, que são os nossos chakras também. E para quem quiser acompanhar nossas lives lá no Instagram, a gente também tá falando sobre isso, meditação, lá no grupo Fênix Art. E a relação com as terapias alternativas, os chakras, fazendo esse link aqui conjunto com vocês, que eu acredito que esteja agregando também nesse vídeo. E foi eliminando, né, a questão dos açúcares também, refrigerante, né, todas essas coisas que a gente no fundo sabe que é prejudicial, né, os alimentos que são muito processados. Então está valorizando aí mais os grãos, as frutas, os legumes, né, mas aquilo que é natural, que é orgânico também é interessante e é saudável também, né? A água também é muito importante para o nosso corpo. E a gente saber, né, entrar em equilíbrio conosco mesmo, com o nosso organismo, né, nesse sentido de a gente não exagerar, né? Não exagerar, e sim a gente se alimentar de forma moderada, e que a gente não venha consumir tantos alimentos que venham a nos prejudicar depois da nossa posterioridade, por exemplo, né, nos anos seguintes. E eu tenho percebido que desde 2020 até agora 2022, as coisas que eu não ouvia antes, mas que agora eu ouço, por exemplo, as pessoas confundem muito a minha idade, então muitas pessoas acham que eu tenho 17 anos, enfim, ficam muito falando isso. E que na verdade eu não sei se é por conta da minha energia, da minha vitalidade no dia a dia, eu não sei se é por conta da minha aparência, que realmente talvez provoca esse sentido de me achar mais jovem. Mas você percebe que tem uma influência direta, né? Por exemplo, eu eliminei os velhos hábitos. Então, antes, quando eu levava mais essa vida mais agitada, consumia álcool e tinha outros hábitos também em relação aos alimentos e ingestão de líquidos também no geral. E quando eu fiz essa eliminação desses padrões, desses velhos padrões, foi exatamente quando as pessoas começaram a falar isso comigo. Então eu percebi, então tem uma conexão sim. Então foi 2020 pra cá justamente, né? E a gente percebe isso aí, como que a gente consegue ter uma saúde e levar isso adiante. E olha que antes, quando eu comecei isso, eu passei por muitas questões, muitos questionamentos. As pessoas me falavam assim, você vai conseguir doar sangue ou não? E etc, etc, etc. E eram tantas perguntas. E até hoje eu tenho que conviver com essa minha diferença, né? Que eu sou muito diferente em relação a... Se a gente for fazer o somatório global, né? Poucas são as pessoas que são vegetarianas ou veganas ou que levam uma vida sem álcool. São pouquíssimas pessoas. Se a gente for fazer no final das contas, a gente vai ver que realmente são poucas. Então, de certa forma, a gente vai sofrer também preconceito, porque, né, a maioria sempre vai querer falar mais alto e você às vezes tem que ouvir. E a gente vai seguindo, mas a gente sabe o que é prejudicial ou não a nós mesmos. Então só cabe a nós a decisão, né, de manter um padrão ou saber o que é melhor para a sua saúde, né, para a sua qualidade de vida. Porque infelizmente nem todas as pessoas têm a coragem de seguir deixar um velho padrão para escolher aquilo que é melhor para si, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para que lá na frente a gente não venha a estar necessitando, por exemplo, ingerir remédios, podendo evitar anteriormente, né? Se a gente cuida mais da nossa saúde no momento presente, a gente, talvez lá no futuro, a gente não necessite utilizar remédios, né? Os quais a gente consegue evitar agora.
essa questão da precaução, né, de você se precaver de passar por momentos depois lá no futuro, onde a gente consegue resolver no agora, no momento presente, né, tomando consciência dos nossos hábitos, né. Então, eu falei aqui para você, né, sobre a pergunta que a gente pode fazer para o subconsciente e descobrir o nosso propósito, né? E foi lá na igreja em 2020, um dia antes do meu aniversário, cantou essa música que eu cantei aqui para vocês no início do vídeo, não é? No ventre da minha mãe. Então, quando cantou essa música, né, veio aquela pergunta depois: quem quer aceitar Jesus? Deu uma coisa em mim que eu levantei a voz, não sei o que foi que aconteceu, acho que foi Deus mesmo que iluminou minha vida naquele momento. E eu nem sabia, assim, basicamente o que consistia a questão de você aceitar Jesus em si, né? Porque muitas vezes quando as pessoas falam assim, vamos aceitar Jesus, né? A gente só vai entender profundamente o significado disso quando a gente aceita Ele de todo o nosso coração. Então, isso não precisa ser forçado, isso o nosso ser vai saber a hora, o momento, o lugar, ele vai saber, né? E é muito importante que a gente não confunda religião com espiritualidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode aceitar Jesus, assim, nosso ser, da nossa alma, mas também podem haver, sim, pessoas que estejam na igreja e que não passem à frente os ensinamentos que ele passou para a humanidade, né? De certa forma, no sentido espiritualmente falando, por exemplo. Então, que a gente preste atenção em quem a gente está seguindo, né? Que a gente tome consciência, porque se aquela pessoa espelha em si, no seu dia a dia, na sua ação para com as outras pessoas, com a sua família, se aquela pessoa é além das palavras, ações também que ela vai fazendo no dia a dia, então sim, ela é uma pessoa que está passando à frente os ensinamentos de Jesus. Mas se essa pessoa ela fala sobre fidelidade, amor ao próximo, caridade e assim por diante, e no dia a dia, na realidade, ela não é assim com os demais, com os outros seres humanos. Então fica aí o questionamento se essa pessoa realmente aceitou Jesus de verdade, de todo o seu coração, não é? Então, antes mesmo de ter ou não religião, mas acredito que é muito importante a gente ter essas questões abertas da espiritualidade, do Espírito Santo de Deus, realmente habitante no nosso ser. Então, quando a gente desperta a consciência para isso, todas as outras coisas elas vão chegando até nós, através do discernimento, da sabedoria, porque Deus, ele concede a sabedoria a quem é seguidor dele, né? A questão das leis divinas, a quem respeita as leis divinas. E nem sempre é fácil continuar caminhando pelo caminho, pela nossa missão de vida. Nem sempre vai ser fácil, a gente vai passar por tribulações, por situações que a gente no momento talvez não compreenda, mas lá na frente a gente vai compreender. Isso não é fácil, a vida não é fácil, mas a gente é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha, porque Deus, ele se experiencia através de nós seres humanos aqui na Terra. Então você não é fruto do acaso, né? Você é fruto de uma experiência em Deus, né? Então a gente vai caminhando pela evolução e assim por conseguinte, e para quem acredita também em reencarnação, então nós vamos seguindo pelo plano divino, né? Pela nossa própria evolução pessoal, contribuindo para o universo maior, né? Que todos nós estamos conectados. E tem uma citação na Bíblia, né? Que é Jeremias de 1:5, que é o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, fala justamente sobre isso, sobre nós termos um propósito,
né? Antes mesmo da gente vir ao mundo, antes mesmo da gente nascer, a gente já tinha um caminho escolhido por Deus. E para quem acredita também em astrologia, não é? Através de numerologia também, o Pitágoras já falava que tudo é número. A gente consegue saber um pouquinho daquilo que Deus reservou para nós, ou um pouquinho e muito daquilo que Deus reservou para nós. Então, eu também faço mapa astrológico, numerológico, para quem quiser, é só falar comigo depois. Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar também na descrição a frase Access para quem quiser descobrir a sua missão de vida e caminhar com ela. Então, vou deixar aqui, tá bem? Na descrição do vídeo. Então, é a frase, né? O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria minha vida e o mundo um lugar melhor. O que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena, não é? E a gente é muito importante saber que tudo acontece mais rápido através do nosso pensar, através do nosso pensamento. E todas essas ações vão se concretizar através do nosso pensamento, né? Como já dizia o Freud, que o pensamento é só uma ideia da ação, é só o início, né? O que vem antes da nossa ação. Antes disso vem o pensamento, a gente trabalha pensamento, imaginação, e para depois vir a ação. Então é isso que vai acontecer, né? O Access. Assim que você vai dormir, a sua alma ela vai realizar estudos para que no dia posterior ela vá se concretizando à medida que o tempo vá passando. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá bem? Fica ligadinho aqui no canal do YouTube Evolução em Conhecimento. Para quem quiser também me ouvir, estou lá na rádio Mix Hits, dia de terça, dia de quinta, de 22 horas até meia-noite. Então, para quem quiser ouvir minha voz lá, né, estou sendo locutora lá na rádio Mix Hits. Música, projetos sociais, né? A gente tá fazendo estudo também dos nomes, pessoal que fica lá no chat.com e muito mais, astrologia também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bem? Fiquem todos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muita paz, muita luz, muita serenidade, muitas coisas boas para você na sua vida, muita iluminação. Então não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações, né, para que você esteja aqui presente conosco nessa egrégora de evolução, de conhecimento. E eu amo ler o seu comentário, tá? Eu amo ler o seu feedback, o que você achou do vídeo, o que tá achando do canal. Então sinta-se à vontade aqui, tá bem? Um beijão pra você, um abraço forte, muita paz, muita luz, muito discernimento na sua vida, tá bem? Namastê, gratidão.